na verdade, eu até falei lá com o pessoal do Fluminense, né, gente? Nós temos que fazer as nossas obrigações, né, aqui na terra, como pai, filho, atleta e tudo mais. Mas, quando nós paramos para meditar de fato na vida, e disseram por aí que na vida, né, é tudo passageiro, menos o cobrador e o motorista, né, a gente se depara numa realidade triste para alguns e alegre para outros. Todos vão prestar conta do que fizeram aqui nessa terra. Ainda que queiram, ainda que não queiram, ainda que alguns com toda a filosofia e conhecimento digam que esse dia não existe, mas nós entendemos e também não vamos procurar discutir, né, sobre essas coisas. Haverá um dia do julgamento. Haverá um dia que ou nós iremos passar pela segunda morte ou não, porque a primeira morte já foi definida, né? A primeira morte, o rico, o pobre, o que tem, o que não tem, vai passar. Todos nós iremos morrer um dia, mas já a segunda morte não vai ser para todos. A Bíblia diz que parece até que é uma piada, mas até a morte vai morrer. Você vê, né? O espírito da morte vai morrer, que coisa, né? Parece uma loucura, mas o espírito da morte vai e até o seu dia contado. Então, se até a morte, o espírito da morte até seus dias contados, gente, imagine você, o nosso corpo efêmero aqui debaixo desse sol. Então, nessa exata ocasião aqui, nesse pouco tempo, nós vamos falar da situação mais importante para nossas vidas. Não que nós viemos a deixar tudo para viver isso, não. Existe propósito na vida de cada um, né? A gente sempre costuma dizer que tem que ter equilíbrio, né? Ouvir a palavra de Deus, celebrar com os amigos, gozar daquilo que ganhou, né? Passar os seus dias com a família, né? Dar o duro e o melhor para o time que está honrando vocês. Então tem que ter equilíbrio, mas temos que ter sempre em mente de ouvir a palavra que nos conduz à vida eterna. E quem trouxe a palavra de vida eterna foi um camarada chamado Jesus, né? Que alguns ainda não creem, mas também nós não vamos estar empurrando a goela aqueles que teve a sorte de ouvir, pois a Bíblia diz que de sorte a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, nesse exato momento aqui, eu quero dizer que todos nós somos sortudos, porque nós temos a sorte, o privilégio, a honra de estar ouvindo a palavra do Senhor. Então, Salmo 73, 20 minutos, né, Léo? 9h30 aqui, pronto. Então vamos lá, vamos acelerar um pouquinho. Diz assim, vamos ler todo, né? Eu vou ficar até qual é? No 17, mas só para a gente entender um pouco do que se trata. Eu li o Salmo 124 lá e também não pontuei, falei de outra forma, mas vamos lá. Diz assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morada, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhe espreme e dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que são assim os ímpios,
e todavia estão sempre em segurança. E se lhe aumentam as riquezas, na verdade que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra, que é rica e poderosa, em nome de Jesus. Gente, a Bíblia ela é maravilhosa. Além de ser a palavra de Deus, ela não esconde as feridas, as debilidades, né? E as fraquezas daqueles que falavam em nome de Deus. Então, além de ser a palavra de Deus, ela é sincera. E quem é que não quer andar com pessoas sinceras? Quem é que não quer ler livros sobre sinceridade? Quem é que quer andar com um amigo e quer que o amigo, ele mesmo confesse as suas dificuldades e fraquezas, o seu orgulho, os seus pecados? Então, a Bíblia, além de ser a palavra de Deus, nós nos achegamos ainda mais pela nudez que ela mostra de todos os homens que aqui descrevem sobre si e sobre as situações que viveram. Nesse texto que nós acabamos de ler, de Asaf, um homem que era levita do Senhor, que trabalhava para as coisas do Senhor, se deparou uma situação muito difícil, um dilema em seu coração. Ele começou a observar a sociedade que ele estava vivendo e, com a inveja nos seus olhos, corrompeu-se o seu coração. Ele começou a comparar e a ver a prosperidade do ímpio. O ímpio que não obedecia a Deus, que não respeitava a Deus e ainda duvidava do poder de Deus. E ele, vendo aquilo, ele vivendo aquela situação, ficou sobremodo perturbado, porque de um lado existia pessoas que não obedeciam, não queriam saber nada sobre esse Deus, e do outro pessoas que obedeciam, se esmerilhavam o seu coração para obedecer ao Senhor, lavavam as mãos na inocência e purificavam o seu coração. E ele começou a colocar essas pessoas na balança. Inclusive ele estava nesse lado, purificando o seu coração. Ele percebeu que as pessoas que não estavam fazendo isso estavam vivendo de forma próspera. Tudo estava dando certo para essas pessoas. Por mais que elas, ainda que elas fizessem todo o mal debaixo do sol, ainda assim elas não paravam de prosperar. Ele disse que a soberba deles era tão grande que parecia um colar que colocava em seus pescoços. Então ele, que estava ali para louvar ao Senhor, mostrar às pessoas o caminho do Senhor, ele estava com dúvidas. E eu acho isso, mesmo sendo uma situação perigosa, lindo demais um camarada relatar isso para todos lerem e perceberem o que estava no coração dele. Se fosse um religioso, não fosse um homem de Deus, ele não ia falar isso. Ele ia vestir a roupa mais santa, entre aspas. Ele ia falar com as palavras mais doces que a multidão poderia ouvir. Ele ia agir de uma forma como se fosse uma pessoa que não pecasse, para que todos vissem e glorificassem não somente a Deus, mas ele, pelos seus atos de justiça, entre aspas, que esse camarada estava fazendo. Então,
eu louvei a Deus pela sinceridade de Asaf. Porque às vezes somos nós, eu como pastor, você como servo do Senhor, você como uma pessoa íntegra, às vezes isso bate no coração de qualquer ser humano. Engraçado que tinha sacerdotes, um tempo atrás, que não queriam nem dormir, porque no outro dia ele se apresentava diante de Deus. Então ele não queria dormir, porque ele percebia que até nos sonhos ele pecava. Todos nós somos assim. É como a barba que nasce, né, nos nossos rostos. Tem gente que tem muita, tem outros que não. Quem tem, sabe que todos os dias fez hoje e amanhã já está ali, não os cabelos, mas já está dando, né, já tá, o sintoma já está vindo, né, que a barba vai sair. Assim também é todo ser humano quando quer se aproximar de Deus. Há uma necessidade de se postar. Nós estávamos falando até sobre humilhação. Há uma necessidade de se humilhar todos os dias, dizer: Senhor, nos perdoe, nos guarde. Senhor, arranque dos nossos corações aquilo que não vem do Senhor. Deus, se nós deixamos que a semente do mal caísse em nossos corações, e se porventura já está frutificando, brotando, arranque, aniquile, Senhor, porque nós queremos andar pelo teu caminho, embora não seja fácil, porque esse corpo todos os dias pede para que venhamos andar por outro caminho. Isso é de fato verdadeiro, verídico. Ninguém pode, né, dizer que não. É por isso que quando Pedro, né, queria trazer bons conselhos para o Senhor Jesus, achando, né, que o conselho que parecia aos seus olhos bons poderia dar uma situação confortável para o Senhor Jesus, ele dizia: Pedro, meus apóstolos, meus discípulos, eu percebo que vocês ainda não conhecem nada a respeito de Deus. Vocês só têm compreensão do que é do mundo. Então, esse Asaf, um camarada que se apresentava diante de Deus, estava em dúvida. Até ele diz: poxa, eu tenho lavado em vão as minhas mãos. Eu tenho purificado meu coração em vão. Desde cedo eu tenho me esforçado. E você sabe que se virou nesse mundo, né? O congresso lá foi jovens indo de contramão ao mundo. Nós vivemos, quem quer servir ao Senhor, na contramão, gente. Eu lembro que até então eu não conhecia a palavra e eu falava assim. Eu estou lembrando aqui agora que eu estava na frente do hotel da minha avó e eu estava acho que com uns 8 a 9 colegas, né? E todo mundo com roupa de marca. Eu gostava de roupa de marca, né? Gostava porque até hoje, e eu lembro que desde pequeno eu era assim. Não era que a minha alma era somente vaidosa, é porque o mundo exige de nós, gente, é ou não é? O mundo exige. Quando a gente não se veste bem, quando a gente não tem um carro bom, quando a gente não tem uma família, o mundo exige disso, porque as portas não se abrem. Nem todo mundo é conosco quando nós não temos essas coisas, né? Se a gente for filho de gente rica, então o nosso nome nem precisa nem ser citado, basta dizer: fulano é filho de ciclano, pronto, todo mundo já abre as portas ali. Então eu lembrando do camarada, ainda não tive convertido, você vê como Deus é, né? Eu nem sabia quem era Deus, não sabia nada, se era filho de Maria, se era cunhado, eu até falei também lá, eu não sabia nada. E aí eu me arrumando, todo mundo ali, e aí, vamos buscar droga onde, né? Eu era dependente químico e cocaína, era o Deus da minha vida, né? Quando eu vim do Flamengo, eu vi tudo. Eu lembro que tinha uma marca famosa, um bombo, na Bahia nem tinha, e quando eu cheguei, vendi tudo, né? Acabava a droga, acabava o dinheiro, e aí eu ia lá, botava uma roupa na sacola, 2, 3 horas da manhã, e aí trocava. E antes de me converter, de saber essas coisas, eu estou vendo um camarada em frente ao altar da minha avó, sozinho, com a Bíblia na mão, com a roupa social, e aí andando e tal. Aí quando eu tive aquela visão daquele camarada andando,
E aqui todo mundo naquela situação, né, entre aspas, boa, com sons, sem saber para onde ia. Tinha muitos lugares. A única dúvida é, vamos primeiro para onde, né? Vamos bagunçar primeiro aonde? Vamos chegando aonde, né? Isso que o coração estava querendo ainda entender. E aí os anos se passaram, e aí aconteceu muita coisa. E aí eu tive de novo aquela... Deus me fez lembrar daquela situação. E aí, quando a família real estava querendo muito dar bola para mim, porque meu quadro foi se avançando e eu parei de jogar bola, já não queria mais, e me perdi, e não tinha mais aqueles 8 amigos que estavam ali querendo sair comigo, também não tinha aquelas roupas, né, que eu estava naquela situação, naquela época. Eu lembrei que, embora, né, na minha visão, eu estava ali bem acompanhado e com muitas pessoas que eram meus amigos. E na minha visão também, aquele camarada que estava com a Bíblia sozinho, num lugar escuro, com a roupa social, que eu achava até que era um Zé Ruelo ali, que não tinha entendimento, né, que o cristão antigamente, eu estava quebrando mais, era uma pessoa leiga. A pessoa que entra na fé é porque é um analfabeto, né? Não tem noção, não tem conhecimento. Era assim que o povo... Ainda está quebrando mais, né? Louvado seja o Senhor. Então foi essa visão que eu tive daquele cara. E aí depois que os anos se passaram, eu falei, é verdade. De fato, aquele cara que eu achava que estava sozinho, ele estava bem acompanhado. Amém. E eu que achava que estava bem acompanhado, na verdade, eu era sozinho. E aquele cara que eu olhei, imaginei que era triste, na verdade, o triste era eu. Porque aqueles que me cercavam estavam comigo, porque eu mostrava uma falsa aparência de prosperidade, de alegria, de valentia. Então, eles estavam comigo porque eu forjava aquela situação, porque senão eu não era bem recebido. Asaf também. Asaf, camarada separado por Deus para servir a Ele. Começou a olhar e ficar em dúvida. Poxa, será que vale a pena? Eu estou aqui investindo e gastando os meus dias. Eu estou parecendo que estou jogando contra Deus. Parece que está jogando a favor de Deus é os ímpios. Não precisa olhar não. O 11 diz assim: como sabe Deus? Ou há conhecimento notícia? Ou seja, os ímpios estão falando o que quer sobre Deus. E Deus nem sequer chega lá e pede conta. Gente, uma coisa eu aprendi. Eu já vi pessoas arrogantes, né? Na história nós vemos alguns relatos sobre Hitler, sobre vários homens que fizeram o que bem entendiam na humanidade. E a gente pergunta assim, poxa, como é que Deus permite certa situação? Por que Deus deixou tanto tempo? Por que Deus deixa esse camarada humilhar tantas pessoas? E a gente quer logo que Deus come, né? Eu mesmo queria, às vezes, colocar o evangelho na grana das pessoas, porque tinha... Gente, primeiro nós temos que entender que, para Deus, um dia é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um dia. Então, se Deus não tem... Uma das coisas que Ele não tem em seus sentimentos do coração é pressa. Deus não tem pressa. Nós não. Nós temos um tempo aqui debaixo desse sol. Eu estou com 37 anos. Eu não sinto que eu tenho 37. Mas está se passando. Às vezes eu preciso me apressar em certas situações da vida. Deus não. Então às vezes a gente vê certas situações em nosso redor ou derredor e a gente fala assim, onde está Deus? Por que Deus não chega logo? Por que Deus não julga? Por que Deus não traz logo assim tempo? Não. Irmãos, tudo tem um tempo determinado debaixo deste sol. Tudo tem a sua data. Talvez para mim, para você,
para o nosso presidente da República hoje, as coisas se perdem, a ordem se perde, a gente já não tem mais o controle, sabe? Vem um terremoto e a gente não sabe mais como fazer, porque a situação é grave. E a Deus não. Se Deus tiver um sofá lá no céu, bem acolchoado, de couro, bem gostoso, sabe o que ele está fazendo agora? Nessa calamidade agora que nós estamos vivendo, indício de guerra química lá na Coreia, guerra contra os Estados Unidos, Deus está assistindo, gente, um bom filme agora e sentado em sua poltrona, porque nada se perde do poder do Senhor para nós como seres viventes. Sim, uma hora estamos em aperto, outra hora não, uma hora parece que vamos chegar ao fim, outra hora não. Isso é normal para nós, mas para Deus não. Então, como esse Asaf sentiu essas coisas e ficou perturbado, foi essa palavra que ele colocou, porque ele ficou com inveja dos soberbos, porque ele percebeu que não há aperto nas suas vidas. Olha só no versículo 17, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Então, para que eu e você tenha uma visão, fale visão, fale visão melhor das coisas, não é lendo um livro de Sócrates, não é lendo um livro de Platão. Você vai aprender algumas coisas dele. Eles tiveram coisas boas para passar, né, para a gente. Mas para Deus, a visão verdadeira das coisas, para a gente pontuar, a melhor forma de se ver é através da presença de Deus. Amém. É quando nós entramos de fato, não na igreja, sabe? Não num lugar religioso, mas quando nós entramos de fato na presença do Senhor, eu e você vê o fim das coisas. Nós ali podemos ver o que realmente merece a nossa atenção e o que não merece. Quando entramos na presença do Senhor, nós vemos de fato o que tem valor e o que não tem valor. Quando entramos na presença do Senhor, nós entendemos o sentido da vida. Porque se nós não entendemos o sentido, se nós não temos visão, vamos ser mais um filósofo, trazendo perguntas e resposta que é bom, nenhuma. Porque o que mais tem nesse mundo é inquiridor. As pessoas que têm perguntas, né, teoricamente bonitas, mas cadê a resposta? O que adianta você me trazer várias perguntas se você também não tem a resposta? O que adianta você me apresentar vários caminhos se você não tem o seu? O Cristo foi diferente, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo bom filósofo apontou, todo escritor também apontou. Cristo não, ele trouxe para si, ele trouxe a resposta que todo homem queria saber e quer saber. Ele trouxe a água que todo homem quer beber para saciar a sua sede. Amém. Pois ele diz: eu sou a água viva. Nós precisamos da água viva, gente. Amém. Nós somos pessoas que temos sede. Por quê? Mas que sede é essa? A sede que somente o Senhor pode nos saciar. Porque embora nós bebemos, nós comemos, nós vestimos, nós compramos, nós investimos e percebemos que ainda andamos inquietos, insatisfeitos, ingratos. Por quê? Porque nós estamos bebendo da água da fonte da vida. O camarada aqui conhecia a palavra, a vida dele era, né, hoje, ir para a igreja e servir ao Senhor e voltar para casa, ir para a igreja e cantar ao Senhor e voltar para casa, ir para a igreja, aprender do Senhor e voltar para casa. Em seu coração ele deixou descer isso, a inveja e a soberba. Quanto mais nós que temos os nossos afazeres no
dia a dia. Nós podemos aprender com isso. Primeiro, que por maior que seja o sacerdote, o pastor, o líder, ele não vai escapar da inveja em seu coração se ele não estiver buscando a Deus dentro da sua presença, não dentro da igreja. Porque às vezes a pessoa está na igreja, mas está tão perdida ou mais do que fora dela. Nós só nos achamos quando entramos de fato na presença do Senhor. Aí depois vocês leem, né? Você leu a Bíblia, aí você marca até a data de hoje aí, ó, para não esquecer lá no futuro. Aí você vai ver ele dizendo: olha, Senhor, me perdoe, eu fui como um animal, meu pensamento foi louco. Me perdoe se eu vi que o ímpio não vai chegar a lugar algum sem o Senhor. Quase, ele no início, os meus pés escorregaram. Então, para finalizar, não é fácil, né? Ser cristão não é fácil. Às vezes nós queremos agir com a nossa própria força, queremos dar uma ajuda a Deus. E tem uma coisa que Deus não precisa da minha ajuda, da sua, né? Ele deixou bem claro ali em Josué, quando o servo achou que a arca estava caindo, o camarada foi ajudar ali, Josué, né? E aí acontece, foi fulminado, né? Nós não precisamos ajudar Deus, não. Nós precisamos só render a Ele o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso respeito. E como eu falei lá no Fluminense, nós devemos a cada dia nos humilharmos ao Senhor. Sabe? Quando você vê que você está buscando ao Senhor e as coisas não estão frutificando como você imaginava, e ao seu redor você vê que aqueles que estão fazendo tudo errado estão prosperando, gente, vamos ficar calmos, vamos continuar, sabe, servindo e seguindo a Deus, porque Ele vai trazer a conclusão exata do que é a vida. Então, eu quero dizer para vocês que se eu tivesse o privilégio do que vocês estão ouvindo hoje, lá no Rio, né, com 15 anos, a minha vida estaria bem melhor do que hoje. Eu costumo falar com o Léo direto. Eu não conhecia nada. Quando eu cheguei no Flamengo, a primeira coisa que eu fiz quando eu coloquei o pé no Rio foi: eu vou largar minha namorada. Aonde eu vou, né? Em Tabaré, lá no Rio. Eu vendo aquele povo famoso, eu jantando com pessoas famosas lá, Gotardo, né? Gonçalves, Túlio. Era, Gonçalves, a galera toda. A gente sentava na mesa e eu lá, eu parecia um índio lá, com um véu no meu cabelo, parecia uma oca, né? Dessa finura. E logo no meu coração eu falei: que nada. Oxi, minha mulher, eu tenho um filho de 22 anos, né? Vai fazer até medicina agora em Salvador. Eu com 15 anos fui pai, voltou pro Rio, tá grávida. Coloquei ela no meu coração e essas coisas. Falei: que nada, vou arrumar aqui uma carioca, ficar por aqui, né? Cidade boa demais, morando na beira do Flamengo, conhecendo cada lugar. E aí a pancada veio, louvado dizer: o Senhor que vai atrás disso que eu me converti. Mas assim, se eu tivesse ouvido antes, eu teria com certeza, né? Com certeza pode dizer, não sei. A gente, né? Só Deus, quem conhece nosso coração é Deus. Mas eu tinha essa opção. Eu tinha essa opção de parar e meditar na palavra do Senhor. Porque eu era um carro muito veloz sem freio. Que adianta um carro veloz sem freio? Eu era muito desequilibrado. Eu sempre dizia sim. Eu sempre queria ir até o final. Até eu conhecer esse Deus. E mesmo às vezes, né? Sem entender, eu continuo servindo a Ele. Mesmo às vezes chorando, eu continuo servindo a Ele. Mesmo às vezes me sentindo humilhado, envergonhado, eu continuo servindo a Ele. Porque às vezes nós pensamos que Deus vai chegar, de carro Deus não chega, de avião Deus não chega, de carroça Deus não chega. E aí vem um camarada, um jeguinho ali, e aí é essa ocasião que Deus vai nos trazer a vitória. Então,
Irmãos, vamos seguir ao Senhor. Eu sei que está tudo meio atrapalhado, às vezes a gente não consegue compreender, mas vamos seguir ao nosso Senhor, sabe? Uma coisa é fato, a nossa mente não vai compreender os planos de Deus. A Bíblia diz que assim como os céus são mais altos do que as nossas cabeças, assim são os caminhos do Senhor. Que é tão louco que diz, né? Não compreendo os teus caminhos. Então a gente não consegue compreender, né? A gente não consegue compreender. O que nós devemos fazer, e a nossa obrigação é servir ao Senhor, buscar o seu entendimento e se prostrar a Ele. Se as coisas não estão acontecendo como nós sonhávamos, irmãos, vamos continuar, porque Deus não vai envergonhar nenhum daqueles que serviram a Ele. Nenhum daqueles que ofereceram a sua vida, ou melhor, deram a sua vida ao Senhor Jesus, vão ficar envergonhados. Muito pelo contrário, muitas pessoas já estão envergonhadas e vão se envergonhar porque não se prostraram ao nosso Deus verdadeiro. Vamos sim a cada dia se prostrar, e mesmo que o nosso coração queira nos trair, como o de Asaf o traiu, nós vamos nos esforçar e vamos dizer: Senhor, ainda que eu não esteja entendendo, eu vou ter a minha fé para contigo. Ainda que todos digam que eu estou andando por caminhos de fanatismo, de loucura, eu quero dizer que eu vou continuar te servindo, porque eu sei o fim daqueles que não te servem e o fim daqueles que te servem. E o fim daqueles que servem ao Senhor é muito melhor daqueles que não serviram por não conhecer ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que essa palavra esteja guardada no coração de vocês, que vocês levem para as pessoas que estão ao redor de vocês, e que Deus, a cada dia, Ele amplie a nossa visão, aguce os nossos ouvidos referente ao reino do Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos